Bom dia pessoal, vamos começar nossa aula. A gente vai passar para o método de Frobenius. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre o método de Taylor? Conseguiram ver o método geral, ver como é que funciona? Pelo menos assim, inicialmente, né? Tá. Bom, então... método de Frobenius. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Tal qual a gente vinha escrevendo antes. Certo? A gente vai supor que o ponto que a gente está trabalhando pode ser um ponto singular regular, tá certo? Então, como ele pode ser um ponto singular regular, a gente sabe que não necessariamente P1 e P0 vão ser funções analíticas, né? Mas a gente sabe que P1 pode ser escrito em termos de P, que é uma outra função, tá? Dividido por x menos x0. Certo? Então, se a gente está expandindo em torno do ponto que pode ser singular regular ou pode ser um ponto ordinário, então isso aqui sempre vale. Tá certo? A gente sempre pode fazer isso aqui. No caso, quando o ponto for ordinário, basicamente essa função aqui ela vai começar com uma primeira potência de x menos x0. Tá certo? Se esse cara começar com um termo constante, significa que P1 é singular. Tá certo? Mas com essa singularidade que pode ser controlada por esse método. Tá bom? E aqui a gente tem P0, mesma coisa. A gente vai chamar de uma outra função Q dividido por x menos x0 ao quadrado. Tá certo? Então, como a gente quer levar em consideração esses casos aqui, a gente vai tentar fazer o quê? A gente já tem a nossa solução de série de Taylor, a gente vai tentar aplicar a nossa solução de série de Taylor nessa situação aqui. E vai ver o que acontece de errado. Baseado no que acontece de errado, a gente vai tentar encontrar uma solução, que é justamente a ideia do Frobenius para resolver esse tipo de problema, tá certo? E a gente vai provar que pelo menos uma solução a gente sempre consegue encontrar pelo método de Frobenius, tá certo? A próxima aula a gente provavelmente vai ver todos os desdobramentos que vão acontecer para que você possa, a partir da primeira solução, encontrar uma segunda solução. O que pode ser extremamente cheio de passos. Complicado, tá? Não é difícil, é só complicado. Bom, lembra que agora a gente está supondo que o ponto pode ser no máximo, né, na pior das hipóteses, singular regular, então a gente sabe que P e Q são analíticas. Tá certo? Bom, então vamos lá, fazer o que a gente fez do outro caso e ver se funciona. Ou pelo menos para a gente ter uma ideia do porquê que não funciona e a partir do que, né, dessa nossa compreensão do problema que vai acontecer, a gente conseguir bolar uma solução. Então a gente vai simplesmente dizer que y de x vai ser uma solução tipo série de Taylor normal. 0 a infinito, a n, x menos x0 elevado a n. Tá certo? Bom, a gente pode colocar isso na equação, já em termos de P e Q, e a gente vai ter aquilo que a gente já sabia. Soma de n de 0 até infinito. Deixa eu ver se eu botei uma soma só. Não, tá? A n menos 1, x menos x0 elevado a n menos 2. Mais. Aí eu vou deixar o P aqui quietinho ainda. Até infinito. Aí agora eu vou ter só o meu AN. N. Só que olha que interessante. Eu tenho esse fator explícito aqui, ó. X menos x0 aqui. Então, quando eu calcular a derivada desse cara aqui, ó, vai cair N menos 1. Mas quando eu dividir por x menos x0, vai ficar N menos 2. Tá certo? Então aqui vai ficar x menos x0, n menos 2, que é bem diferente do outro caso, tá certo? A gente não tinha esse termo aqui explicitamente. E finalmente o último pedaço, que é o nosso Q, né? A mesma expansão aqui da função de n de 0 a infinito, só que aqui eu vou ter a n, só que novamente agora está dividido por x menos x0 ao quadrado. Então aqui vai ficar x menos x0 elevado a n menos 2.
isso tudo aqui igual a zero. Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Não tem nenhuma surpresa, né? A única diferença é que agora, como a gente fatorou esse termo aqui e esse termo aqui explicitamente, eles apareceram aqui e fizeram um certo balanço diferente, tá? Antes a gente tinha menos 2, menos 1 e menos 0. Agora a gente tem menos 2, menos 2, menos 2. Tá certo? O que já pode começar a antecipar para vocês o problema que vai acontecer. Porque antes a gente conseguia relacionar um cara com N maior, o AN, em termos de um A com um N menor. Tá certo? Aqui a gente vai ter um problema um pouco mais complicado. A gente não vai conseguir fazer essa solução algébrica tão simplesmente. Né? Ou vai mostrar que a única solução é a solução trivial. Aqui é só N. Isso, porque aqui eu tenho N porque eu calculei a derivada uma vez. Aqui tenho N menos 1 porque eu calculei a derivada duas vezes. Mas aqui eu não dividi por nada, aqui eu dividi por x menos x0, aqui eu dividi por x menos x0 ao quadrado. Que é esse termo aqui. E aqui tem o menos 1 da derivada e o menos 1 da divisão por x menos x0. Tá? Então vamos seguir em frente, vamos tentar, como é que se diz? Insistir nisso aqui e ver o que acontece. Para fazer isso, a gente lembra que o nosso Q é analítico, então a gente vai simplesmente escrever esse cara assim. Como eu falei com vocês, é mais conveniente a gente usar aqui sem o fatorial, tá? Mas é opcional. Se vocês quiserem complicar muito a vida de vocês, vocês podem refazer todas essas contas com o fatorial. Não aconselho. P de x. PK. Ok? Bueno. Então, ó, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte. Esse termo aqui, ele como é que é? Ele tem as duas derivadas, né? Então a gente sabe que as duas derivadas matou o termo constante e o termo derivado é proporcional a x menos x0. Isso é refletido no fato que eu tenho esses dois fatores aqui. Quando ele for igual a 0, isso é 0. Quando ele for igual a 1, isso vai ser 0 também. Então esse cara aqui, ele não começa em 0. Ele começa em 2. Esse cara não começa em 0. Ele começa em 1. E esse cara começa em 0. Tá certo? Mas se esse cara começa em 0, ele tem uma potência diferente dos outros caras. Tá certo? Para você pensar naquele truque que eu falei para vocês, aqui a gente tem que fazer uma coisa antes. Pega essa equação inteira. Primeiro, pega essa equação e multiplica ela toda por x menos x0 ao quadrado. Tá? Se você multiplicar essa equação inteira por isso aqui, você pode simplesmente mudar esse expoente aqui para n, n e n. Tá certo? Claro que por enquanto a gente tem o polinômio, esse cara aqui escrito dessa forma, que a gente ainda não organizou, tá? Mas por primeiro termo que a gente está interessado, a gente não precisa ver ele, tá? A gente só precisa considerar que o nosso Q0 é diferente de 0. Se o nosso Q0 for diferente de 0, o que vai acontecer aqui? Esse cara começa em 2, não interessa a gente. Esse cara começa em 1, não interessa a gente. Esse cara começa em 0. Se o meu Q0 for diferente de 0, eu vou ter Q0 vezes esse cara aqui. Porque o Q1 vai estar multiplicado por x menos x0 elevado a 1. Então vai dar uma potência diferente. Então a menor potência que eu encontro está sempre aqui. Certo? Então se o meu Q0, né? Ou seja, você faz essa multiplicação e aí você pode simplesmente dividir os termos. Né? Cada um que multiplica uma potência diferente de x menos x0 pode ser elevado a 0 independentemente. Certo? Lembra daquele truque? Toma em 0, toma em x0, ou deriva e toma em x0, deriva duas vezes, toma em x0, e cada vez que você faz isso, você isola uma equação diferente. Tá? Então, pensando nisso, a gente pega aqui o termo de menor potência, tá? Que vai ser simplesmente o quê? Q0 vezes A0 igual a 0. Tá certo? Lembrando, o primeiro termo aqui, ó, vai ter, se você multiplicar primeiro por isso aqui, né? O primeiro termo que vai ter aqui vai ser x menos x0 ao quadrado. Aqui vai ser x menos x0 a 1. E aqui você vai ter um termo de x menos x0. Tá? Elevado a 0. Tá certo? Você tem as outras potências que vêm daqui, mas as outras potências que vêm daqui só vão contribuir para os termos de mais alta potência. A menor potência que a gente vai ter é esse aqui. Isso ficou claro, pessoal? A gente vai fazer essa conta mais no detalhe. Só estou
fazendo essa primeira para dar uma primeira intuição. Então, olha o que está acontecendo aqui. Está certo? Então, eu não controlo quem é Q. Q é a entrada do meu problema. Eu não tenho liberdade de escolher o meu Q0. Tá certo? Q0 vem da estrutura da equação diferencial. Então, a única solução disso aqui, se o meu Q0 for diferente de zero, é eu dizer que A0 é igual a zero. Tá certo? Se esse tipo de comportamento se repetir, e vai estar mostrando para mim, né, que A0 é igual a zero, A1 vai ser igual a zero, A2 vai ser igual a zero, ou seja, somente a solução trivial está incluída nessa série aqui. Mas é importante ver que se eu pudesse de alguma forma controlar esse termo aqui, eu poderia fazer um truque. Né? Se eu pudesse controlar esse termo, eu podia zerar esse termo para que essa equação não dissesse nada sobre a zero. Tá certo? A gente vai ver isso daqui a pouco, como que a gente faz isso na prática. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Não? Então, ó, soma de n de 0 até infinito, essa soma aqui, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, vai botar todo mundo junto, a n menos 1, mais, aí eu já vou substituir quem é P e quem é Q em termos da série de potência, então vai ficar assim, mais somatório de K de 0 a infinito, abre parênteses, PK, x menos x0 elevado a K, n a n, mais QK, x menos x0 elevado a K, a n, aqui. São esses termos aqui, tá? Não tem nada demais. Só que aqui eu estou fazendo todos aqueles truques de somatório, né? O produto dos somatórios vai ser o somatório duplo. E aí, bom, eu imagino que isso aqui, se não estiver claro para vocês, faça a continha uma vez ou duas para ficar, tá? E, finalmente, isso aqui tudo multiplica x. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Certo? Bom, aqui a gente vai fazer aquele mesmo truque que a gente fez antes, tá? A gente tem K mais N. A gente vai dizer que isso aqui é igual a M. Por que a gente vai fazer isso? Porque aqui vai aparecer sempre esse K mais esse N aqui, tá certo? E a gente quer que apareça a mesma potência em todo mundo para a gente poder isolar os coeficientes, para poder usar o truque, né, e igualar os coeficientes iguais a zero. Então a gente faz isso. Então a nossa somatória aqui era uma somatória em N e K, ambos de 0 a infinito, se torna, né, de qualquer coisa, vai se tornar uma somatória de M de 0 a infinito, com uma somatória interna de N de 0 até M. Certo? Onde eu tenho a mesma coisa, que tenho que substituir K igual a M menos N. Tá certo? Então a gente vai fazer isso aqui e vai obter o seguinte. Termos de K e termos de X? Termos de K e termos de X, eu confesso que não estou entendendo. Começa fazendo K, antes era X. Não. O K é esse índice aqui. Só estou dizendo que quando a gente muda esse somatório para esse somatório aqui, veja, os dois estão indo de 0 a infinito. Aí a gente faz aquele truque, esse aqui vai de 0 a infinito, mas esse vai só de N até M. E aqui, qualquer índice K, tem que ser escrito como M menos N. Desculpa, pessoal, estou tendo uma crise alérgica, por isso que eu estou, inclusive, de máscara. Aí o pó do giz me atrapalha. Mas você entendeu? Não tem potência de K aqui. Aqui é x menos x0 elevado a K. Então, em vez de ser x menos x0 elevado a K, vai ser x menos x0 elevado a M menos N. Vocês estão acompanhando isso aqui, pessoal? É só aquela brincadeira do somatório, tá? Uma coisa, quando você escreveu aquela série lá em cima, ela é o y de x? Ela é o somatório? Não. O somatório. Aquilo ali é o y de x escrito em termos da série de Taylor, que eu tinha escrito bem aqui, substituído na equação diferencial. Tá, daí o p de x aparece quando você substitui.
Isso, ó. Isso aqui é derivada segunda de y. Isso aqui não é nada mais do que a derivada primeira, dividido por x menos x0. E esse aqui é a derivada zero, digamos, dividido por x menos x0 ao quadrado. Só isso. Então, a gente usa isso aqui para reescrever dessa forma. Somatório de m de 0 até infinito. Aí a gente vai ter o seguinte. AM, o que eu vou fazer aqui? Esse primeiro somatório está em n, mas eu quero que ele se comporte junto com os outros. Então, eu vou simplesmente primeiro rerotular esse somatório trocando m por n, tá certo? Não é nada fundamental, estou só mudando a letra, ok? Porque aí eu boto todo mundo no mesmo colchete aqui. Então, é a mesma coisa, tá? Então, vai ficar m vezes m menos 1. Tá? E o que vai multiplicar aqui? É o meu x menos x0 elevado a m menos 2. Então, eu vou botar isso, como eu vou botar em evidência, eu não vou escrever ele mais aqui. Tá certo? Aqui vai ficar como? Cadê você? Tá aqui. Somatório de n de 0 até m, que é esse cara aqui. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou ter x menos x0 elevado a k. X menos x0 elevado a k vai ficar x menos x0 elevado a m menos n. Aí vai ficar m menos m menos n, mais n. Vai ficar m menos 2. Tá certo? Então, é o mesmo fator que vai aparecer do primeiro termo. Vamos botar em evidência de novo. E a mesma coisa para o último somatório. K mais n vira n. Certo? Tá ruim, pessoal, isso aqui? Eu estou vendo que vocês estão com uma cara meio assim. Bom. Então, vai ficar como? M menos n vezes n mais q n menos n. Tudo isso aqui, a n. Fecha aqui, x menos x0, m menos 2. Tudo isso aqui igual a zero. Como é que ficou mais bonitinho? A gente conseguiu reorganizar tudo aqui. Agora a gente isolou a nossa potência, ela aparece só aqui, tá certo? A gente paga um preço que é ter um somatório dentro dos nossos coeficientes, tá certo? Que vem justamente da reorganização desse somatório aqui, tá? Dentro desse aqui, né? Esse somatório junto com esse, na verdade, tá certo? E a gente pode reavaliar aquilo que a gente tinha feito antes, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o termo de m igual a zero. Então, o termo de m igual a zero, esse cara aqui dá zero, então a gente não se importa com ele. Esse somatório aqui vai ficar de 0 até 0, então é só 0. Então, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, a 0, que é o que a gente já tinha obtido antes. Isso aqui dá pra gente, que é 0, a 0 igual a 0. Tá certo? Que é justamente, lembra que agora a gente pode igualar todos esses coeficientes aqui a 0, porque eles estão multiplicando a potência comum aqui. Aí a gente usa aquele truque, que primeiro a gente pega esse cara aqui e multiplica por x menos x0 ao quadrado, esse menos 2 some. Aí você pode fazer aquela brincadeira. Primeiro toma em x igual a 0, depois em x0, depois deriva e toma em x0, depois deriva 2 vezes, toma em x0. Pode falar. Que vontade, não? Por exemplo, ele dá 0, o primeiro termo acaba matando. Ok. Isso. O segundo termo, meu m igual a 0, não entendi. Ah, não, porque eu estou pegando primeiro m igual a 0, porque vai ser a potência comum aqui. Isso, estou pegando só o primeiro termo, justamente, só o termo m igual a 0. Tá? Eu tenho essa equação para ser resolvida, que foi o que eu discuti antes com vocês. Agora eu vou pegar o próximo, que vai ser m igual a 1. Como é que vai ficar essa equação? Aqui continua sendo 0. Aqui vai ficar a soma de 0 até 1 de p 1 menos n. 1 menos 0 dá 1, mas multiplica 0. Então não aparece nada. O próximo termo vai ser 1, que é o m, menos n, que é 1. Vai ser 0. Então vai ser P0 vezes n igual a 1, que é P0. Tá certo? Então vai ficar assim. P0 vai estar multiplicado pelo n, que é 1. Então vai ficar A1. Além de x menos x0, é m menos 2? M de Maria, menos 2. Obrigado. Tá? Agora vamos olhar para esse termo aqui. Deixa eu ver. Isso. Quando o meu m for igual a 1,
eu vou ter o termo de 1 menos 0 vezes a 0. Então, vai lá. Q1 a 0. Mas quando o meu n for igual a 1, porque eu estou somando, né, de 0 até 1, quando o meu n for igual a 1, vai ficar 1 menos 1, que é 0, 0 de novo. Não, 1. Que é 0 a 1. Tá certo? Isso aqui tudo tem que ser igual a 0. Bom, novamente, a gente tem mais um caso problemático. Se o meu Q0 for diferente de 0, isso já implica que A0 é igual a 0. Se A0 é igual a 0, a não ser que P0 magicamente seja, né, mais Q0 seja igual a 0, A1 tem que ser igual a 0 também. Então, você está vendo que somente em casos especiais, né, que esses coeficientes, esses coeficientes da expansão da função P e da função Q satisfazem essas condições, a gente vai ter já que A0 é igual a 0 e A1 é igual a 0. Ok? Então, para a gente ver isso aqui de uma forma um pouco mais sistemática, vamos reorganizar isso aqui para a gente poder fazer uma equação geral para isso aqui. Então, só para mostrar, só para repetir, eu estou mostrando para vocês que se você insistir em dizer que a solução da sua equação diferencial em um ponto singular regular pode ser escrito como uma série de Taylor, essa é a resposta que você está obtendo. Tá? Primeiro, que A0 é igual a 0 e A1 é igual a 0. Se você mostrar que todos os A0 são iguais a 0, basicamente você está falando que a única solução analítica da sua equação diferencial num ponto singular regular é a solução trivial, que é y igual a 0. Né? Certo? Y igual a 0 é sempre uma solução de uma equação diferencial linear. Né? Ordinária. Mas não diz nada pra gente, né? Mas não se angustiem, porque isso aqui é preparação para Frobenius. Então a gente vai reusar isso aqui, tá? Só um instantinho. Ok. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essa equação aqui, tá? Eu mostrei explicitamente o que estava acontecendo aqui para os dois primeiros termos. Então a gente já tem essas duas equações. Agora, eu posso começar no m igual a 2, certo? Como o m igual a 2 já inclui esses termos aqui, eu posso fazer eles de forma geral, né? Porque quando o meu m for 2 e maior que 2, esse termo aqui nunca vai ser 0. Então eu já posso incluir todo mundo, tá certo? Então, fazendo m' é igual a m' mais 2, a gente vai ter o seguinte: somatório de m' de 0 até infinito. Lembrando, aqui eu posso muito bem fazer minha soma começar em 2, porque o primeiro termo é 0, o segundo termo é 0, tá certo? Esse pedaço aqui, ele teria que começar em 0, porque eu tenho termos aqui que vão ser diferentes de 0. Mas eu já separei eles. Tá? Eu já separei as duas equações. Então, eu vou obter aquelas equações lá, mais essas duas aqui. Tá? Eu só estou botando separadas as duas. Ou seja, de alguma forma eu resolvi isso aqui. Seja botando A0 igual a 0 ou A1 igual a 0, ou eu tive sorte do meu Q0 ser igual a 0 e meu P0 ser igual a 0. Que é a única possibilidade. Ok. Cadê você? Está aqui. Vai ficar assim. A, m' mais 2, m' mais 2, m' mais 1. De n igual a 0 até m' mais 2. Assim, P, m' mais 2 menos n, vezes n, mais Q, m' mais 2 menos n, a n, e aí isso tudo aqui multiplica
x menos x0 elevado a m' é igual a zero. Tá? Você quer dizer o quê? Ah, isso aqui. Não tem nada a ver com derivada, né? Oi? Não tem nada a ver com derivada assim. Não, não, é só um outro n. Tá? Para não ter que botar mais uma letra aqui na brincadeira. Tá bom? Bom, agora a gente tem o quê? Esses dois termos a gente separou já, né? Desse aqui, ó, que envolve o A0 e que envolve o A1. Então aqui a gente pode começar de 2 também, tá certo? Então a gente pode tirar esse zero aqui, botar um x nele e falar que ele começa de 2. Só que ele começa de 2, a gente pode fazer a mesma brincadeira. A gente vai falar que n é igual a n' mais 2. E a gente vai reescrever de novo isso aqui. Tá? Essa parte do curso, pessoal, é manipulação de somatório, tá? n' mais 2, n' mais 2, n' mais 1, mais soma de n' de 0. Aí vai ficar, ó, se o meu n vai de 2 até m' mais 2, então quando o meu n for igual a 2, n' é igual a 0. E quando o meu n for igual a m' mais 2, o meu m' vai ser igual a n'. Tá? Então, m'. Aqui eu vou trocar n por n' mais 2, vai ficar menos 2 mais 2, né? Então vai ficar só p m' menos n'. Vezes, agora, n' mais 2. Tá certo? Mais que m' menos n'. E agora multiplica a n' mais 2, fecha o colchete e aqui não muda nada. X menos x0 elevado a m', tudo isso aqui igual a zero. Tranquilo? Bom, mas isso aqui vale para todos os m' agora, né? Então isso vale sempre. Eu posso dizer, cadê? Eu posso pegar, por exemplo, o termo de m' igual a zero, que seria o próximo termo aqui, tá? Se eu pegar o termo de m' igual a zero, o que eu vou ter? M' igual a zero, eu vou ter o A2, que multiplica 2, que multiplica 1, mais o m' igual a zero significa que o meu n' é soma de 0 a 0, então é só 0 aqui em todo mundo. Vai ficar como aqui agora? P0. Aqui vai ficar 0 mais 2 mais Q0. Tá? Isso aqui multiplica o quê? O meu A2 igual a 0. Tá certo? Então, novamente, olha aqui. Eu vou precisar que alguma coisa muito especial aconteça aqui. Porque esse 2 vezes 1, né, que soma P0 vezes 2 mais Q0, tudo, quando eu juntar todos esses caras aqui, todos eles multiplicam o meu A2. Né? Ou seja, eu vou ter uma coisa assim. 2 vezes 2 mais 2 P0. Cadê? Mais Q0. A2 igual a 0. Você vê que aqui já está ruim, né? Porque, veja, se eu escolher o meu P0 e o Q0 igual a 0, para eu não ter que zerar o A0 e o A1, esse cara aqui já vai dizer que o meu A2 é igual a 0. Tá certo? E, em geral, você vai ter esse problema acontecendo aqui. Tá, pessoal? Você não tem como controlar o termo que multiplica o seu A com o N maior. Né? A não ser que coisas especiais aconteçam com esse coeficiente aqui. Tá certo? Então esse é o problema e a gente agora vai ver como é que a gente resolve ele. Aí vai ser o método de problema. Esse é o método de problemas que a gente vai ver agora. Tá? Pode falar. O que você fez foi... A primeira parte você usou só Taylor, né? Só Taylor. Falei que Y era função analítica. Tá, e aqueles T1 e T0, que é Tx menos T0, você já deu no problema inicial. Deu problema o quê? Quando você fala que você tem as funções T1 e T0, Aham. que
Isso, eu reescrevi elas em termos de uma função que é analítica, vezes o termo que tem um polo. E isso já é dado o problema. Isso não é que é dado, é porque você tem aquelas funções. Deixa eu ver onde eu boto. Vou botar um pedacinho. Você tem aquela função P1 e você tem aquela função P0, certo? Aí você classificou os pontos. Você falou que existem pontos ordinários, onde essas funções são analíticas, mas você falou que existem pontos que são singulares regulares. Nos pontos singulares regulares, essa função aqui ela não é analítica, mas a gente vai supor que x menos x0 vezes P1 é analítica. Tá certo? A gente vai supor isso. E a gente vai supor que esse cara aqui não precisa ser analítico no ponto x0. Esse cara aqui, mais x menos x0 ao quadrado vezes P0, essa sim tem que ser analítica. Tá? A gente discutiu isso no final da outra aula e no começo dessa. A gente está dizendo que, para pontos singulares regulares, essas funções não precisam ser analíticas, mas essas precisam. Tá certo? Como essas funções analíticas podem ser escritas dessa forma, então, escrever dessa forma, definindo isso aqui como sendo a função Q, a função P, e definindo essa como sendo a função Q, se eu consigo resolver nesse caso, isso vai valer para todos os pontos, para os ordinários e para os singulares regulares. Quando nós vimos um exemplo, talvez fique um pouco mais claro, tá? Mas é uma questão de você simplesmente escrever o seu problema matemático de forma que você consiga incluir situações a mais. Tá certo? E aqui a gente quer incluir as situações que a gente está resolvendo em torno de um ponto ordinário, mas a gente quer incluir também a solução em torno de um ponto singular regular. Esse é o objetivo do método Frobenius. Exatamente, o objetivo do método de Frobenius é estender a classe de soluções para que elas se acomodem também os pontos singulares regulares. É até aí que a gente sabe fazer analiticamente. Tá certo? A partir daí a coisa vira problema a problema. E aí, quando você resolveu, a gente não chega a resolver normalmente, você não chega a nenhuma conclusão. Fica difícil chegar a uma conclusão, porque como eu não sei quem é Q e quem é P, se eu simplesmente considerar o caso geral, ou seja, se eu quiser falar, isso pode ser uma solução para qualquer possibilidade de Qs e Ps, eu já sei de cara que não pode ser. Porque isso vai exigir que A0 seja igual a 0, A1 seja igual a 0. Se essa combinação aqui não for igual a 0, A2 tem que ser igual a 0. E se você continuar aqui em frente, você vai ver que quando você considera que P0 e Q0 pode ser qualquer coisa, você vai descobrir rapidamente que todos os ANs têm que ser igual a 0. Ou seja, esse método não funciona para qualquer classe de funções. Mas, naturalmente, vai funcionar para os métodos, para as classes de funções que isso aqui é analítico, por exemplo. Que é o que a gente fez lá atrás. Onde essas coincidências todas necessárias para funcionar vão acontecer. Tá certo? Mas a gente vai fazer o método de Frobenius, que ele é mais poderoso, porque você pode aplicar ele em qualquer circunstância e ele vai te dar a solução certa. De qualquer circunstância, no sentido de qualquer ponto, seja ordinário, seja singular regular. Aí você só precisa conhecer uma fórmula só. Melhorou? Tudo bem, pessoal? Isso é importante, vocês entenderem por que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Né? Posso apagar aqui? Continuar? Mas olha, vamos avaliar o que está acontecendo aqui. A gente olha para essas expressões que a gente está obtendo, a gente vê aqui esse 2, esse 1, esse 2. A gente não controla esse cara aqui, desculpa, a gente não controla esse P e não controla o Q. Mas a gente tem um jeito de controlar esse 2 aqui. Certo? Se vocês lembrarem, esse 2 vem do fato de ter uma segunda derivada, a gente está pegando uma lei de potência, quando a gente deriva aparece n vezes n menos 1. Tá certo? Se eu conseguisse dar um jeito de enfiar no meio dessa expressão aqui uma variável livre, eu poderia ver se eu consigo, a partir dela, zerar essas expressões para evitar que essa expressão seja zero. Tá certo? Então a ideia do Frobenius, é claro que é um ansatz, eu estou tentando dar uma intuição para vocês, mas não existe uma maneira sistemática de você deduzir que tem que ser assim. Né? O cara teve que sonhar com isso aí e tentar fazer, tá certo?
Ele pensou, vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu tenho uma série de potência que é um pouco mais complicada do que eu tenho normalmente, que é o seguinte. Somatório de n igual a zero até infinito, de AN, x menos x0. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um n mais alfa. Quando eu derivar, meu alfa aparece. Vai aparecer alfa aqui, vai aparecer alfa aqui, vai aparecer alfa aqui. Quem sabe eu não consigo usar esse alfa para zerar as expressões de forma que eu não precise, então, ter só, para que eu não tenha somente a solução trivial. Tá certo? Então, essa é uma SATS, né? Digamos, um método que você não tem nenhuma razão que você consiga deduzir para usar, né? Mas você pode testar e ver se funciona. Ok? Então, bom, se a gente aplica essa expressão de y na mesma equação diferencial, certo? Eu vou pular alguns passos, não muitos, tá bom? Se vocês ficarem confusos, vocês peçam, eu rededuzo aqui os pedaços que vocês não entenderem, ok? Então vamos lá. A gente usa essa expressão na equação diferencial e agora a gente vai ter soma de n igual a zero até infinito, a n, tá? Alfa mais n, que é a derivada primeira, e alfa mais n menos 1. Tá certo? Você já vê de cara que vai mudar o nosso problema, porque antes tinha o n e o n menos 1, que zeravam os dois primeiros termos. A presença do alfa aqui, se ele for um número qualquer, esse cara já não vai ser necessariamente zero. Ok? Então, mais k de zero. A diferença vai ser x menos x0 elevado a n mais alfa menos 2. Isso aqui igual a zero. Tá? Então é bem similar. A diferença é que agora quando eu derivar vai cair alfa mais n, em vez de só n, né? Depois alfa mais n menos 1. Quando eu derivar aqui vai aparecer alfa mais... Não tem esse menos 1 aqui não. Alfa mais n. Certo? Deixa eu ver se eu tinha escrito errado aqui. Não. Tá bom? Então aqui derivou uma vez também, só o y, que é o termo, né, da derivada primeira. Apareceu esse pedaço aqui, aqui não deriva nenhuma vez, então não tem nada do alfa aparecendo aqui. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma brincadeira. K, né? A gente vai querer que m seja n mais k. Ok? Porque a gente vai juntar o expoente k com o expoente n. A gente quer que ele seja m, tá bom? Então a gente vai fazer aquele mesmo truque dos somatórios e a gente vai ter agora aqui esse primeiro cara aqui, ele vai ser simplesmente rerotulado para ser M de Maria, tá bom? E para esse somatório duplo, eu vou fazer o truque que eu já falei para vocês algumas vezes. M de 0 a infinito. Então, vamos lá. AM, alfa mais M, alfa mais n menos 1, mais somatório de n de 0 até n, tá certo? Aqui vai ficar parecido, P, m menos n, n mais alfa, mais Q, m menos n, tudo isso aqui a n, certo? E agora esse cara aqui multiplica x menos x0 elevado a m mais alfa menos 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá certo? Não tem mais aquela brincadeira. Todo mundo começa de zero agora. O m começa de zero.
tá certo? Porque esse cara aqui não é mais zero. Como esse cara aqui mais zero, eu não faço aquele desvio, que eu pego os dois primeiros termos e isolo, tá certo? Eu preciso considerar todos ao mesmo tempo agora. Qual o truque? Isso é uma expressão, isso é uma equação algébrica. Pego essa expressão toda, multiplico ela, isso aqui é um x de multiplicação, vou botar pequenininho assim, multiplico ela toda por x menos x0 elevado a 2 menos alfa. Tá certo? Então, se eu faço isso, esses termos aqui somem, esses dois pedacinhos aqui vão embora, e eu posso usar o meu truque, que é, pego essa expressão inteira, tomo ela em x igual a x0. Vai sobrar só o termo de m igual a 0. Pego essa expressão inteira, derivo uma vez e calculo ela em x igual a 0. Vai sobrar só o termo de m igual a 1. E assim por diante. Tá bom? Vamos fazer para o m igual a 0. Explicitamente. O que a gente obtém? 0, 0, 0. Então vai ficar aqui assim. Ó. A0 que multiplica. E veja, nada me impede de eventualmente levar esse alfa igual a 0 e voltar para o caso anterior. Tá certo? Vamos lá. Então vai ser assim. Alfa mais 0. Alfa mais 0 menos 1. Aqui eu estou somando de 0 a 0. Então é fácil, então muda 0 aqui. Né? Os zeros em todos os índices. Vai ficar assim. Mais 0, 0. Aqui vai sobrar o alfa, mais o Q0 e o A0 aqui. Então vai ficar P0 vezes alfa mais Q0 igual a 0. Tá certo? Aí você pode falar o seguinte, bom, agora eu tenho liberdade no meu alfa aqui. Se eu escolher o meu alfa de forma que o termo dentro do colchetes é igual a 0, eu não preciso dizer que o meu A0 é igual a 0. Tá certo? Você poderia dizer, não, mas mesmo assim, quem sabe essa solução funciona para o A0 igual a 0, mas o A1 diferente de 0. Tá certo? E todos os A's a partir de 1 diferente de 0. Mas o que acontece é que você dizer que A0 é igual a 0, implica simplesmente numa redefinição do alfa. Tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês, porque, bom, eu só falei aqui, mas é melhor mostrar. Então, veja bem. Eu começo com esse cara aqui. Zero até infinito de A n x menos x0 alfa menos 1. Porque alfa mais n. Vocês têm que lembrar, para entender essa conta que eu vou fazer agora, que o meu alfa é arbitrário. Eu estou tentando descobrir quem é alfa. Tá certo? Bom, lembrando disso, se eu pego e digo que o meu A0 é igual a 0, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa soma aqui, ela vai ser assim, soma de n igual a 1 até infinito, de AN x menos x0 elevado a alfa mais n. Tá certo? Mas a gente faz aquele truque, a gente vai dizer que n é igual a n' mais 1. Quando o meu n for igual a 1, n' é igual a 0. Quando o meu n for infinito, o n' é infinito. Então, o meu y de x vai ser escrito assim, somatório de n' de 0 até infinito, de a n mais n' mais 1, isso, x menos x0, alfa mais 1 mais n'. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu digo que o meu A0 é igual a 0, a minha soma agora vai começar de A1, obviamente. Certo? Mas ela vai começar de A1, eu posso simplesmente dizer que o meu A n' mais 1 é igual a B n'. Tá certo? Então, de n' de 0 até infinito, de B n', x menos x0, alfa mais 1 mais n'. Mas isso é o mesmo formato que eu tinha aqui, ó. Só que o meu alfa agora é alfa mais 1. Então eu dizer que o meu A0 é igual a 0, simplesmente soma 1 no meu alfa. Mas como o alfa é o cara que eu quero determinar, uma vez que eu determinei quem é ele,
Tanto faz se eu começo aqui ou no outro. Tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, se você diz que agora o A1 é diferente de zero, você vai ter uma equação para o A1 e assim por diante, você vai determinar quem é o seu, digamos que eu vou chamar esse cara aqui de alfa'. Mas seria a mesma coisa que eu ter resolvido originalmente, sem falar que meu A0 é igual a zero. Estou vendo aqui. Isso está muito obscuro ainda? Veja o seguinte, essa expressão aqui, pessoal, ela é em absolutamente nada diferente dessa aqui. Tá certo? Aí você pode falar, se você aplicasse essa expressão na equação diferencial, você obteria isso aqui, só que aqui seria B, e aqui seria alfa'. Só que alfa' tem que resolver essa equação aqui. Ou eu tomo B0 igual a zero. Mas B0 igual a zero é a mesma coisa dizer que A1 também é igual a zero. Tá certo? Então eu não ganho nada com isso. Porque na hora que eu resolver isso aqui, eu fixei que é o meu alfa. E o meu problema está dado. Então é inútil a gente tomar A0 igual a zero. Então a gente pode confortavelmente tomar sempre A0 diferente de zero. E impor que quem tem que ser igual a zero é isso aqui. Tá claro ou tá obscuro ainda? Beleza. Então vamos dar um nome para esse cara, já que ele vai ser importante. Eu vou chamar ele de π alfa. E ele vai ser o polinômio indicial. Então esse cara aqui vai ser assim, ó. Alfa ao quadrado mais P0 menos 1 vezes alfa mais Q0. Tá certo? E o que eu estou querendo é o quê? Eu vou querer impor que π alfa é igual a zero. Tá? Esse cara é o polinômio indicial, tá? É ele que vai controlar quão difícil ou quão fácil vai ser resolver essa equação diferencial, tá bom? Bom, o que a gente sabe de um polinômio de segunda ordem? Né? Um polinômio quadrático. Quantas possibilidades de solução eu tenho para ele? Duas, né? Então eu vou falar o seguinte, alfa né, que eu vou chamar de alfa'1 e alfa'2. Tá certo? E eu vou sempre ordená-las, eu tenho a liberdade de fazer isso, porque é o rótulo que eu estou dando para elas, de forma que a parte real da alfa'1 seja maior ou igual que a parte real de alfa'2. Né? Lembrando que as soluções podem ser imaginárias, podem ser complexas. Tá? As raízes do polinômio podem ser complexas. Né? Você vai ver que já está dando que a nossa solução vai ter que ser complexa. Pelo menos a solução que a gente obtém nessa metodologia vai ser uma solução em que esse cara aqui vai ser um número complexo. Ok? A gente vai discutir isso um pouco mais para frente também. E depois a gente quer, às vezes, uma solução real para o nosso problema. Por alguma razão, se o problema for real, a gente precisa de uma solução real. Ok? Então a gente vai começar com alfa'1. Tá certo? Eu não vou escrever o alfa sempre com um umzinho, mas o problema que a gente vai querer tratar agora é sempre o alfa que dá a maior raiz, no sentido que a gente está ordenando a raiz pela parte real dela. Ok? Oi? Parte real. Vocês sabem, vocês viram isso, né? Parte real e parte imaginária do número complexo. É que talvez vocês tenham visto com uma notação diferente, né? Como é que vocês viram? Acho que é assim, IM, né? IM e RE, isso.
Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue usar o nosso polinômio indicial de uma forma esperta, tá? Bom, vou apagar isso aqui. Então a gente vai fazer uma coisa simples, pessoal. A gente vai pegar aquele mesmo somatório que a gente tinha, tá? A gente vai colocar ele partindo de m igual a 1, tá? Porque o termo de m igual a 0 é o termo que aparece o polinômio indicial multiplicando a 0. A gente vai escolher o polinômio indicial igual a 0, então o a 0 pode ser qualquer coisa, tá certo? Agora a nossa soma começa de m igual a 1, tá bom? 1 até infinito, vamos lá. Aqui a gente vai fazer assim, a m mais 2, m mais 1, mais somatório de n de 0 até m, p m menos n, alfa mais n, alfa mais n, alfa mais n. É isso mesmo? Alfa. Isso, tá certo. Alfa mais n. Mais Q menos n. Certo? A n. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu... Não, deixa eu fazer em dois passos, para não ficar complicado. Eu sei que isso tudo aqui tem que ser zero. Esse miolinho aqui tem que ser zero para todos os valores de m maiores ou iguais a 1. Ok? Então vamos lá. Vai ficar assim. AM, m mais... Pô, tá errado isso aqui, pessoal, desculpa. Mais alfa. Meu cérebro lembrou de Taylor, tá? M mais alfa e M mais alfa menos 1. Ok? Que são as duas derivadas primeiras que você faz no y duas linhas, tá? Então fica esse cara aqui, mais alfa, m mais alfa menos 1, mais... Aí essa soma aqui, eu vou fazer o seguinte truque. Lembra que no polinômio indicial, eu vou escrever ele quem é aqui de novo, né? O π de alfa, ele vai ser assim, alfa ao quadrado mais P0 menos 1 alfa mais Q0. Tá certo? No meu polinômio indicial aparece o P0 e o Q0. Então, eu posso fazer o seguinte, se eu quiser tirar fora desse meu somatório aqui o termo que eu vou ter o mesmo n que eu tenho o m aqui, por que eu quero fazer isso? Porque eu quero isolar o cara com maior m em termos dos menores m's. Porque aí eu uso o mesmo truque que eu fiz lá atrás, quando funcionava Taylor. Tá certo? E aí eu tenho simplesmente uma série de recorrência e resolvo o meu problema. A minha intuição, minha tentativa é fazer a mesma coisa aqui. Para isso, eu preciso isolar o meu termo de m igual a n, que é o meu termo maior aqui. E, coincidentemente, esse termo vai envolver m menos m, que é 0. E aqui também. Que são os mesmos caras que aparecem no meu polinômio indicial. Tá certo? Você imagina que o Probit Frobenius deve ter ficado pensando nisso aqui. Quanto tempo até ele imaginar como é que esse negócio poderia se combinar, né? M mais alfa menos 2. Então, vou separar o último, tá? Eu vou somar até m menos 1 e vou escrever explicitamente o termo de n igual a m. Vai ficar assim. Somatório de n de 0 até n menos 1. P m menos n. Alfa mais n. Mais Q n menos n. A n. Mais
esse termo tomando em n igual a m. Então vai ficar assim. Cadê você? P0, m mais alfa e... Cadê você? Aqui. Q0 a m igual a 0. Mas olha que interessante, pessoal. Eu tenho uma coisa, aí tenho essa mesma coisa ao quadrado. Vou chamar isso aqui de x. Então, se eu escrever o meu termo de AM, ele vai ficar assim, ó, AM, aí vai ficar assim. X não, x vai ser, x é uma péssima escolha. Deixa eu pegar uma outra... H. Então, eu vou ter assim, ó, H ao quadrado, né, que é esse H vezes esse H aqui, vou chamar de H, menos H. Aqui, ó, quem aparece? M mais alfa, que é o H, tá certo? Vai ficar aqui, mais H vezes P0, tá certo? Mais Q0, né? Que é esse primeiro termo aqui, que é esse cara somado com esse termo aqui. Mas o que é isso aqui? Olha para o polinômio inicial. Isso aqui é, esse pedacinho aqui é o polinômio inicial calculado em alfa mais m, que multiplica a m. É o mesmo polinômio, só que calculado em pontos diferentes. Tá certo? Se eu começo com alfa igual a uma raiz, agora eu vou ter que calcular em outros pontos que não vão ser mais uma raiz. Tá bom? Então, é isso aqui, mais o que sobrou, que é somatório de n de 0 até m menos 1, de Pn m menos n, alfa mais n, mais Q m menos n, tá certo? A n. Isso aqui tem que ser igual a 0. Mas olha que beleza. Agora, o que é a hipótese que eu fiz aqui? Que eu tenho duas raízes. Tá certo? E por que essa hipótese aqui é importante? Se essa raiz é maior que essa raiz aqui, eu posso somar um número inteiro nessa raiz aqui, que eu nunca chego nessa. Caso elas diferissem por um número inteiro, mesmo assim, a raiz maior, eu posso somar quanto que eu quiser nela, que eu nunca chego na outra. Ou seja, eu nunca posso sair de 5 e chegar em menos 5, né? Se eu estou somando números inteiros em 5. Tá certo? Então, isso garante para mim que nessa soma aqui, porque lembra, o meu m é sempre maior ou igual a 1. Que o que aparece aqui nunca é uma raiz. O que aparece no meu argumento do meu polinômio agora nunca é uma raiz do polinômio. Se nunca é uma raiz de um polinômio, é nunca zero. Se não é nunca zero, eu posso dividir. Tá certo? Ou seja, eu posso dizer que meu AM é igual a menos 1 sobre polinômio indicial em alfa mais m vezes somatório de n igual a 0 até n menos 1 de P m menos n alfa mais n mais Q m menos n a n e pronto. Acabou. Do ponto de vista formal, eu tenho minha solução. Porque, veja, quando o meu m for igual a 1, isso aqui vai só até n, sendo m menos 1. Então, aqui só vai ter a 0. Quando for 2, vai envolver só até o 1. Quando for 3, vai envolver só até o 2. Quando for 4, só até o 3. Porque tem esse m menos 1 aqui. Então, eu estou dizendo quem são os coeficientes da frente em termos dos coeficientes de trás. Acabou, meu problema está resolvido. É claro que tem que fazer a conta, tem que fazer, botar a série de recursão e tudo mais. Mas, pelo menos, para isso aqui, para essa raiz, eu tenho uma solução. Tá certo?
Então, essa é a primeira parte que eu falei lá no começo dessa sessão do curso para vocês. Que o método de Frobenius prova que sempre existe pelo menos uma raiz naquele formato da série de Frobenius, tá certo? E a gente acabou de mostrar que realmente, de fato, sempre existe pelo menos uma solução nesse formato. Tá? O chato é que existem todas as outras, a segunda solução. E a segunda solução, a gente vai ver que ela vai se bifurcar em caso 1, caso 2, caso 2A, caso 2B. E acho que caso 2A tem caso 2A1, caso 2B. Bom, tem bastante bifurcação. Tá? Por quê? Porque tudo depende dessas raízes aqui. Pode falar. Você sempre, para um ponto singular regular, você sempre tem uma solução nesse formato. Acabei de provar que tem. Tá, tem uma solução. Isso. O que você falou em seguida das outras soluções é o quê? Porque lembra que a gente precisa de duas soluções linearmente independentes para formar o conjunto completo? A segunda solução seria essa raiz aqui. Agora, bom, se essas duas raízes aqui forem números malucos quaisquer, irracionais, então eu posso somar um número irracional a um número inteiro, que eu nunca vou chegar... Bom, posso chegar no outro. Sejam dois números complicados aqui, mas que a diferença deles não seja um número inteiro, acabou. Meu problema está resolvido de novo. Ou seja, eu tenho a solução com alfa 1, depois eu calculo a mesma solução para alfa 2 e pronto, meu problema está resolvido. Eu tenho duas soluções que a gente vai mostrar que são linearmente independentes. Agora, tem os casos especiais. Bom, se a raiz for repetida, como é que eu vou obter uma segunda solução? Esse é um caso especial. Mas se a raiz não for repetida, mas a diferença delas for em número inteiro, o que vai acontecer? A gente vai botar aqui a primeira raiz e vai tudo funcionar, porque ela é maior. Aí eu vou botar a segunda raiz, a alfa 2 aqui. Aí eu vou somar alfa 2 mais 1, alfa 2 mais 2, alfa 2 mais 3. Uma hora o meu alfa 2 mais n vai coincidir com a alfa 1, porque a diferença delas é um número inteiro. Então esse cara vai ser zero. Se esse cara for zero, eu não posso definir quem é o m em termos dos outros caras. Eu não posso dividir mais por ele. Como eu não posso mais dividir, eu não consigo mais definir quem é o m. Minha série trunca, ela fica esquisita. Tá certo? E a gente vai lidar com esses casos. Tá certo? Do ponto de vista da física, pessoal, é muito importante vocês verem que o que está acontecendo aqui está sendo controlado pelo nosso polinômio indicial. Cadê ele? Né? Eu acho que eu não escrevi. Aqui. Está controlado pelo nosso polinômio indicial, que de certa forma tem a ver com... de certa forma não, tem uma relação direta com o P0 e o Q0. Tá certo? Ou seja, esse tipo de problema, ele não percebe toda a forma das suas funções que estão multiplicando lá, que estão no seu operador diferencial. Elas estão percebendo aquela função só localmente, elas só percebem como que a sua função se aproxima de infinito. Né? Porque lembra, esse cara aqui, ele é o P0 do pedaço analítico, ou seja, você tem aqui que o seu P1 é igual a P dividido por x menos x0. Tá certo? Se eu expandir esse cara aqui em série de Taylor porque eu estou impondo que ele é analítico, eu vou ter o primeiro termo que é P0 aqui, mais os outros termos. Os outros termos aqui vão ser proporcionais à constante, x menos x0. Então, o termo que diverge é esse cara aqui, ó. Então, a maneira que o seu coeficiente diverge quando você se aproxima da singularidade, que é esse coeficiente aqui, seria tipo a inclinação da sua, se você quiser pensar assim, a inclinação da sua divergência, que está controlando os tipos de solução. Tá certo? E é interessante isso, porque do ponto de vista da física, a gente vai ver que o espectro de certos operadores que são observáveis, né, como eu falei para vocês, o operador, a gente vai ver o espectro lá do operador do átomo de hidrogênio. A gente vai ver que tem o espectro, né, dos níveis de energia do elétron em torno do próton. Tá certo? Esses caras estão controlados por esse comportamento e esses observáveis, esses caras são diretamente observáveis na natureza. Esses números que a gente vai tirar desses caras aqui são diretamente observáveis na natureza. Certo? E a mesma coisa é para o Q0, né? A mesma coisa, o Q0, se você pensar aqui, o P0 vai ser igual ao Q0 dividido por x menos x0 ao quadrado. Então, esse cara aqui, digamos, normalmente é a inclinação da nossa divergência aqui em torno de x igual a zero. Tá certo? E são esses dois caras que vão controlar o nosso operador. Tá certo? Porque é o polinômio indicial que diz a forma da nossa solução aqui. E melhor, é o polinômio indicial que diz como que a gente se aproxima de x igual a x0.
Se o polinômio inicial tem uma raiz que isso aqui é 0,35, significa que a gente vai se aproximar de zero com uma lei de potência de 0,35, que não é uma função analítica nesse ponto. Né? X elevado a 0, qualquer número quebrado, né? Não vai ser uma função mais analítica naquele ponto, vai ter um ponto de ramificação, que é aquilo que eu estava falando para vocês, que vocês têm que lembrar de FISMAT 1, né? Que é parte de cálculo complexo. Tá? Ok. Deixa eu ver quanto a gente tem de tempo. Então, a gente começa agora, a gente vai dar um exemplo de um caso simples, e aí a gente, depois que vir esse exemplo mais simples, a gente começa a atacar os casos mais complicados. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma conversa, alguma discussão sobre isso aqui? Vamos lá. Parece que a modificada é mais complicada do que a de Bessel, né? Mas na verdade é o contrário. A função de Bessel modificada é mais simples do que a de Bessel. Vamos lá. Me digam aqui. Quais são os pontos regulares e quais são os pontos singulares regulares? Quais são os pontos ordinários e quais são os pontos singulares regulares? Isso é uma típica, como é que se diz? Exercício de uma prova. Bom, dá para ver que x diferente de zero, os pontos são ordinários, né? Porque a gente não tem divergência em lugar nenhum aqui, se x for diferente de zero. Mas e x igual a zero? É um ponto irregular ou é um ponto singular regular? Quem é P1 aqui? E quem é P0? Tá certo? Esses termos são divergentes em algum ponto? São divergentes x igual a zero, né? Mas eles são, digamos, tratáveis se a gente multiplicar esse cara por x, menos x0, onde o x0 agora é zero. E esse cara, se eu multiplicar por x, ele fica analítico? Não. Ele não é o ponto no infinito, não. Eu só estou querendo saber se esses termos aqui, se essas duas funções não são analíticas, mas a pergunta é, x vezes P1 é analítico? P é analítica? X ao quadrado vezes P0, que vai me dar meu Q, é analítica? É, né? Esse cara aqui é 1, que é uma função analítica. E esse cara aqui vai ser assim, ó, menos x ao quadrado menos ni quadrado. E também é uma função analítica. Tá certo? Bom, agora a gente pode expandir essa função P, essa função Q, em torno do ponto que a gente está interessado. A gente quer agora resolver esse problema em torno do ponto singular, regular. Tá certo? Como é que fica a série de P em torno desse ponto? Eu vou saber aqui. Quem é P0?
1. E quem é P, N maior que 1, maior que 0? É 0. Pensa nisso aqui que é uma série de potência. Não tem nenhuma potência, só tem um termo constante, que é igual a 1. Agora eu acabei de ver que tem um problema. Quando eu não uso o índice, boto o 0, confunde o 0 com... Eu ia falar isso. É o P0 da expansão de Pzinho. Esquece isso aqui. Tá? Isso aqui só vai confundir vocês. A gente só precisa identificar quem é o... Né? Esquece aqui também. Né? A gente pensa que, basicamente, a gente quer que isso aqui é a função P. Tá? A gente bota o mínimo múltiplo comum aqui. E a gente vai dizer que, né, claro que incluindo esse menos aqui e esse pedaço aqui, é minha função Q. Tá certo? Então, P é igual a 1 e Q é igual a menos x ao quadrado menos ni quadrado. Se eu for escrever esse cara em série de potência de x menos x0, ou seja, de x, esse P, naturalmente, ele vai ser escrito como P0 mais P1 vezes x mais P2 vezes x ao quadrado, né? É a expansão da minha função analítica P em série de potência. Eu comparo essa expressão com essa aqui, eu vejo que P0 é igual a 1 e todos os outros P são iguais a 0. Então, eu digo que P0... Fazer essa identificação, pessoal, é o mais difícil, tá? Uma vez que você entendeu e sabe aplicar aquela fórmula que a gente viu anteriormente, você identificando corretamente que é a função P e a função Q, e expandindo ela em série, é tudo que vocês precisam para resolver o problema. Tudo. Tá? E agora eu tenho o meu P n maior que 0 igual a 0. Ok? Eu posso ainda fazer assim, ó. O meu P n vai ser igual a delta n0. Uma delta dicrônica. O meu Q, eu posso também ver rapidamente aqui quem é, né? Eu vou ter uma coisa que vai ser assim, ó. Q0 mais Q1 vezes x mais Q2 vezes x quadrado mais ponto. O que isso diz pra gente? Q0 é igual a menos ni quadrado, tá? E Q1 vai ser igual a 0 e Q2 vai ser igual a menos 1. Né? É só comparar essa expressão com essa aqui. Isso aqui é Q0, Q1 não tem, porque não tem nenhum x elevado a 1. O Q2, o coeficiente dele é menos 1, então ele está aqui. E aqui eu tenho que Qn maior que 2 é igual a 0. Tá? Se vocês preferirem, você pode escrever que Q vai ser igual a menos ni, Qn é igual a menos ni quadrado delta de n0 menos delta de n2. Só um segundo. Ainda não. Bom, cadê? Tá aqui. Vamos ver. Onde é que eu botei? Tem uma folha perdida em algum lugar. Ah, tá aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos escrever o nosso problema inicial para esse problema. Π de alfa vai ser igual a quanto? Alfa ao quadrado mais... Quem é P0? É 1. Vai ficar assim. P0 menos 1 vezes alfa mais Q0. Certo? Mas isso aqui é o quê? Alfa ao quadrado menos ni quadrado.
Então, o polinômio inicial aqui é moleza, né? Alfa é igual a mais ou menos ni. A gente escolhe ni positivo, tá? Tanto faz. Professor, só uma coisinha. Por que você usa os deltas ali? Tem necessidade ou é só nesse caso que isso vai aparecer? Em alguns casos vai aparecer. É só porque escreve de uma forma mais compacta, mas não tem necessidade absolutamente nenhuma. Pode falar. Que diferença o ni tem ali se fosse um módulo de ni? Se você botar módulo de ni aqui, É porque se você quiser, você pode. Então, isso aqui vai fazer o seguinte, isso aqui vai dizer que o seu alfa 1 depende do sinal do ni, né? Se o ni for positivo, o seu alfa 1 vai ser ni e alfa 2 vai ser menos ni. Se o seu ni for negativo, vai dizer que o seu alfa 1 é menos ni e o seu alfa 2 é ni. Porque eu estou sempre ordenando o meu alfa 1 com uma maior raiz. Então não interessa aqui o sinal do ni no fim, né? Eu só re-rotula o alfa 1 e o alfa 2. Tá bom? Oi? fica na mesma. Porque as duas soluções estão aqui, né? Então você veja que a função de Bessel ela já tem todas as possíveis complicações. Se o seu ni for um número racional, por exemplo, você pode ver facilmente que você pode pegar um número racional e pode somar inteiros até chegar no outro número racional. Mas se o seu ni for, novamente, um número quebrado qualquer, um número irracional, então você nunca vai somar, quer dizer, também pode. Bom, vamos ver os dois casos, tá? Você pode sair de ni, né? Ou seja, se... como é que é? Deixa eu ver. Isso, claro. Ni mais ni menos ni, ou seja, alfa 1 menos alfa 2, né, que é a diferença das raízes. Isso aqui vai ser 2ni. Se 2ni for um número inteiro, né, ou seja, se esse ni for tipo 1 meio, 1 meio, 5 meio, 7 meio, qualquer coisa do tipo, então você tem que a diferença desses caras aqui é um número inteiro. Tá certo? Mas se essa diferença aqui, né, se ni for, sei lá, pi, então não tem, isso aqui, essa diferença nunca vai ser um número inteiro. Ok? Então, a gente vai pensar no caso mais simples, tá? Onde ni é um número tal que essa diferença aqui não é um número inteiro. Eu tenho duas raízes, então eu tenho duas soluções. Tá bom? E para vocês terem uma ideia, a função de Bessel, numa circunstância, ela vai aparecer sempre com números quebrados aqui, quando você estiver fazendo, por exemplo, expansões esféricas, por isso que eles vão se chamar funções esféricas de Bessel. Mas quando você estiver trabalhando num problema cilíndrico, vai aparecer outro cara aqui, que vai ter justamente com o fato de que agora são cilindros, aí vai ser outro tipo de número aqui. Na cosmologia, esse número aqui tem a ver justamente com quão rápido o ínflaton está inflando o universo na hora que, no começo do universo. E isso aqui vai estar relacionado com uma coisa que a gente observa diretamente na radiação cósmica de fundo. Então, esse Ni aqui ele tem vários papéis, e dependendo dos papéis ele vai ter várias complicações por causa daquelas soluções lá, tá bom? E tem um nome diferente para cada um. Quando a gente resolve um problema da mecânica quântica da expansão do universo, você tem que quantizar a gravitação, esse Ni aparece aqui também, que tem a ver justamente como que o universo ricocheteia na singularidade, ou seja, em vez de ele chegar na singularidade, ele para antes de chegar na singularidade e começa a expandir de novo. Então você pensa no universo que contrai e expande. Né? Falar nisso, o meu colaborador que trabalha comigo sobre esse tipo de modelo vai fazer um seminário na quinta-feira, às 4 da tarde. Eu acho que o pessoal já divulgou. Ele vai falar um pouco de cordas cósmicas, que é um assunto super interessante do ponto de vista, né, da sua aplicação na cosmologia. Ficam todos convidados. Bom, agora eu tenho uma dessas soluções quaisquer, eu posso resolver um problema, certo? Eu tenho aqui M vai ser igual a menos 1 sobre π de alfa mais M. E aqui, somatório, 0. M menos 1.
Tá certo? Agora a gente só precisa aplicar isso aqui. Alguma dúvida? Então, ó, se a gente tem duas opções aqui. Deixa eu ver qual que eu faço. Porque é o seguinte, aqui eu posso deixar alfa em aberto, que é mais difícil, tá certo? Mas em algumas circunstâncias vai ser mais útil, porque a gente vai ver que a segunda solução, às vezes, precisa de eu conhecer o meu coeficiente como função de alfa, e não para um alfa que é uma raiz específica. Né? Ou seja, eu não necessariamente eu preciso escolher o meu alfa igual sendo uma raiz. Às vezes, a minha solução vai depender de eu conhecer a minha série de recorrência para um alfa qualquer. Ok? Porque às vezes eu vou ter uma derivada em relação a alfa. Isso aqui. Ok? Mas quando você bota o alfa já igual a uma raiz, simplifica. Né? Por quê? Porque você sabe que um polinômio qualquer, né? Botar aqui, qual a letra que eu tinha usado? H. Né? Ele sempre pode ser escrito assim, né? H menos alfa 1, H menos alfa 2. Tá certo? Vocês viram, né? Um polinômio sempre pode ser escrito dessa forma. Um polinômio de segunda ordem com a raiz alfa 1, alfa 2 sempre pode ser escrito assim. Ok? Então, se eu boto aqui a minha raiz, ou seja, se eu calculo assim, ó, π em, digamos, alfa 1 mais m, ele vai ficar como aqui? O alfa 1 corta aqui, vai ficar m, que multiplica, aí vai ficar aqui, alfa 1 menos alfa 2, mais m. Tá certo? Então aqui no meu denominador vai aparecer já 1 sobre m. Que se vocês lembrarem das contas que a gente fez lá atrás, é o termo que geralmente gera a presença do fatorial. Enquanto termos desse tipo aqui geram a presença daquele fatorial crescente, que é um termo mais complicado. E se eu não escolho alfa igual a nada, aí eu tenho que lidar com o fato de que eu vou ter um alfa aparecendo aqui, né? Vai ficar um alfa mais m, né, vezes aqui, e outro alfa mais m menos alfa 2 aqui. Ok? Então, vamos fazer o caso geral. Tá certo? Então eu substituí aqui o meu polinômio inicial e agora eu preciso substituir esses caras aqui, tá certo? Bom, a gente sabe que, ó, o meu n, ele vai começar, eu posso começar de 1 aqui, tá certo? Quando eu começar de 1, esse cara aqui vai ser 0, vou somar de 0 até 0. Esse cara aqui é... Cadê? Pera um pouquinho. Tem alguma coisa errada, pera. Claro. Ah, não. Ah, sim, claro. Bom, se eu começar de 1, o meu m vai ser igual a 1 e o meu n vai somar de 0 até 0, tá certo? Então você vê que o P0 não aparece mais aqui. Só que o P0 é o único que é diferente de 0, né? Se vocês lembrarem, o P0 é igual a 1, o resto todo é igual a 0. Então esse termo aqui já não aparece mais. Tá?
para M, isso aqui é para M maior ou igual a 1, certo? Professor, aí no termo de menos 1, você pegou o polinômio inicial, eu só não entendi a parte de baixo da fração. Esse é o polinômio inicial. Mas eu não estou enxergando. É o... Pode perguntar. Não, o polinômio inicial que você escreveu de O meu polinômio inicial ele é assim. Ele aparece aqui, o argumento dele é sempre alfa mais m de Maria. Só que como um polinômio qualquer, eu posso escrevê-lo assim. Todo polinômio de segunda ordem ele pode ser escrito assim. Qualquer coisa que está aqui, ela aparece de novo aqui, menos alfa 1. Isso, sim. É só escrever ela geral e depois substituir h por alfa mais m. E alfa aqui pode ser qualquer coisa. Não estou escolhendo ainda alfa 1 ou alfa 2. Não estou escolhendo as raízes. Porque eu vou fazer o caso mais geral primeiro. Tá? Depois a gente pode usar mais para resolver os casos especiais. Ok? E agora a gente tem aqui, ó, lembra, o nosso Q0 também nunca vai aparecer. Tá certo? Por que o Q0 nunca vai aparecer? Novamente, começa m igual a 1, a soma de n de 0 a 0. Então esse cara aqui, ó, vai sempre ser 1 menos 0. Se o meu tiver um m qualquer aqui, eu vou somar até o meu n igual a m menos 1. Se meu n for n menos 1, o menor q que eu apareço aqui, que é o maior n, tá certo? Vai ser q1. Tá ok? É talvez um pouco difícil de ver, mas se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver que o Q0 também nunca aparece aqui. Certo? A gente sabe quem aparece aqui quem é, o Q2. Né? Só que tem que ver quando. Porque, veja, para o meu m igual a 1, aqui vai aparecer Q1, que é 0. Então, para o m igual a 1, eu vou fazer separado, tá? Vai ficar assim. A1 vai ser igual a menos 1 sobre alfa mais 1 menos ni, alfa mais 1 mais ni, tá certo? Só que o que vai acontecer aqui? Vai ser n igual a, vai ser 1 aqui, n igual a 0, que vai dar o Q1, que vai ser 0. Então, isso aqui implica que o meu A1 com certeza é igual a 0. Tá certo? Aqui já não tem mais truque, não tem mais nada, tá? O A1 tem que ser 0, ponto final. A gente resolveu e aí a gente tem que lidar com esse fato. Se a gente não tivesse os outros Qs aqui, a gente viria que naturalmente a mesma coisa ia acontecer para todos, a gente ia ter uma solução trivial. Mas a gente sabe que o nosso Q2 é diferente de 0. A partir de m igual a 2 aqui, espera um pouquinho. Isso, a partir do m igual a 2, vai aparecer 2 menos 0 e 2 menos 1. Mas 2 menos 0 é 2 e o Q2 aparece. Então, a partir de m igual a 2, tá certo? Esse termo aqui vai influenciar. E a gente vai ter uma série de recorrência. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Vamos lá. Então, a m vai ser igual a menos 1 sobre mais 1 mais m menos ni, alfa mais m mais ni, desculpa, e aqui vai ficar como? Essa soma aqui vai sobreviver somente quando m menos n for igual a 2. Vocês concordam? Então, sobrevive somente quando n for igual a m menos 2. Tá? Então é só a gente substituir ali. E isso aqui dá quanto? É menos 1, né? Lembra que é menos 1 que multiplica x quadrado. Então o meu Q2 é menos 1. Tá ok? Vocês estão acompanhando ou vocês estão perdidos? Você está olhando só para não zerar isso, está pegando os coeficientes. Estou pegando os termos que não são zero aqui. Tá, mas que a soma não dá zero. Que a soma não dá zero. Os dois termos. Não é que a soma vai ser digamos, simplificada pela presença do delta de Kronecker. Se você quiser botar um delta de Kronecker aqui, você vai ver direto que você usa aquela regra da soma no delta de Kronecker e vai sobrar só o termo, que sobrevive pelo delta de Kronecker, tá? Mas se você quiser fazer a coisa pensando nos termos tal qual eu estou fazendo, você pode fazer também. Ou se você quiser abrir tudo, fazer o m explicitamente 2, 3, 4, 5, você pode também. Talvez seja bom fazer uma vez para ter uma noção. Tá bom?
Beleza. Então a gente sabe que isso aqui precisa ser satisfeito para funcionar, ok? E quando isso for satisfeito, esse cara vai ser igual a quê? Vai ser, né? Aqui vai ser 2, isso aqui vai ser menos 1. Tem esse menos 1 aqui, eu boto mais, e o meu m vai ser m menos 2. Então aqui eu boto a m menos 2. Olha que simples. Tá? A gente sabe que o A1 é igual a 0. O que vai acontecer com a 3? A3 aqui. Vai dar 0. O A5, o A7, todo mundo ímpar vai dar 0. Então a gente sabe que a nossa série não vai ter termos de potência ímpar. É porque o A1 é igual a 0. Porque o A1 não envolve o termo que sobrevive aqui. Só que a gente acabou de mostrar que o AM está relacionado com a AM menos 2. Então, quando o M for igual a 3, vai dar A3 proporcional a A1. Só que A1 é 0. Então, A3 é 0. Só que se A3 é igual a 0 também, o A5 é proporcional ao A3. O A3 é 0, A5 é 0. E assim por diante, todos eles são 0. Ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. B vai ser igual a... BM vai ser igual a A2. Isso. 2M. Ok? Então eu vou escrever o seguinte. Não, deixa eu fazer de outra forma, que eu acho que assim vai ficar complicado. Eu posso escrever o meu M como sendo 2 vezes um M', tá? M' é só um outro rótulo, tá bom? Só um outro índice qualquer. Então vai ficar assim. A 2M' vai ser igual a 2M' menos 1, tá certo? E aqui vai ficar assim. Alfa mais 2M' menos Ni. Alfa mais 2M' mais Ni. Tá certo? Até aqui tudo bem? Então, eu posso agora usar aqui BM é igual a A2M. Então vai ficar assim, ó. BM. Eu vou tirar a linha para simplicidade, vai ser igual assim. BM menos 1 dividido por alfa mais 2M menos Ni, alfa mais 2M mais Ni. Tá certo? Agora que eu organizei aqui minha conta, eu consigo fazer essa soma. Eu faço aquilo que eu já falei para vocês. A gente pega 1, 2 termos, né, escreve explicitamente e tenta reorganizá-los. Então vamos lá. Eu vou ter assim. B M vai ser igual a... Primeiro, lembra que o meu fatorial crescente, ele sempre aparece somando 1, 2, 3. Então, todo termo que multiplica o meu índice, eu tenho que tirar. Igual eu tirei aqueles 3. Lembra que eu tirei o 3? No caso do problema que a gente viu de Taylor? Aqui a gente vai tirar o 2. Certo? Só que eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui. Então, vai ficar assim. B, M menos 1, 2 vezes 2, que multiplica alfa menos Ni sobre 2, mais M, e alfa mais Ni sobre 2, mais M. Ok? Bom, agora eu posso fazer o seguinte. O meu B, M mais 1, vai ser igual a o meu BM, tá certo? Vai ficar 2 vezes alfa menos Ni sobre 2, mais M mais 1, alfa mais Ni sobre 2, mais M mais 1.
Tá certo? Agora, deixa eu ver. Isso. Agora eu pego o B mais 2. Oi. Ali no primeiro termo do M mais 1, é M mais 1? Isso, porque o meu M eu troquei por M mais 1. Ah, é porque daí parece um pi. Qual? Ah, parece. Qual o M? Não sei qual o Pedro, aí parece um pi. Isso parece um pi? Sim. Do lado, é uma... Ah, porque sobrou aqui. Não, tudo bem, você tem razão. Eu achei que o M parecia um pi. Eu falei, nossa senhora. Tá. Então a gente tem aqui o nosso B, M mais 1. Eu sempre aconselho você botar assim, ó, mais 1 e só o índice, tá? Do lado direito. Mas assim, é gosto, tá? Do jeito que o seu cérebro funciona melhor. Então eu vou ter 2 vezes. A mesma coisa, eu estou trocando M por M mais 1, então vai ter mais 1 aqui, tá certo? Então vai ficar alfa menos Ni sobre 2 mais M mais 2, tá? E alfa mais Ni sobre 2 mais M mais 2. Tá certo? Agora eu substituo esse B por esse cara aqui. Vai ficar assim. 1 sobre 2 a 2, 2 a 2, porque é esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Você pode juntar, tá? É só uma questão de organização que eu gosto de botar, lembrando que veio um 2 que veio daqui e um 2 que veio daqui. Tá bom? E aí você vai ter o que aqui? 1 sobre alfa menos Ni sobre 2 mais M mais 2. Aí você vai ter a mesma coisa. Alfa menos Ni sobre 2 mais M mais 1, que é esse cara aqui. Tá certo? E agora eu fiquei com pouco espaço. Agora a gente vai ter alfa mais Ni sobre 2 mais M mais 2 e alfa mais Ni sobre 2 mais M mais 1. M mais 1. Tá certo? E aí você lembra, espera um pouquinho que faltou o cara aqui, né? O BM. Se meu M for igual a 0, o que está acontecendo aqui? Eu tenho alfa menos Ni sobre 2 mais 1. Desculpa. Alfa menos Ni sobre 2 mais 2, mas você pensa nesse mais 2 como 1 mais 1. Tá certo? E depois eu tenho só 0 mais 1. Né? Lembrando que... Por que vocês têm que pensar assim? Porque vocês têm que ver quem é o fatorial crescente. Tá? Lembra que o fatorial crescente de x é assim. Eles podiam dar um quadro branco pra gente, né? Fatorial crescente de x, n, ele é assim. X mais 1, x mais 2, x mais n menos 1. Tá? Esse fatorial crescente que a gente discutiu já bastante. Então, veja. A gente tem o termo, o zero aqui, que é alfa menos Ni sobre 2 mais 1 mais 0. Que é esse primeiro termo aqui, ó. X mais 0. Depois x mais 1. Depois x mais 2. Tá certo? Se eu fosse o meu BM mais 3 aqui, o que ia acontecer? Eu ia ter esses mesmos termos aqui, só que o M mais 3 aqui, além, né, de mais uma potência aqui, e aqui também o M mais 3. Tá certo? Então, aquilo ali pode ser escrito assim. BM vai ser igual a B0 dividido por 4 elevado a M. Aí eu já vou juntar, porque vai ser útil para a gente. Não, pera um pouquinho. Vou deixar o 4, muito fácil também, pelo amor de Deus. Aí vai ficar assim. Alfa menos Ni sobre 2 mais 1 fatorial crescente M. Tá certo? E aqui vai ficar alfa menos mais Ni
sobre 2 mais 1 fatorial crescente m. Tá certo? Opa. Ih, caramba. Ô, pessoal, vocês me avisaram. Se importa eu terminar? E aí a gente dá um shift um pouquinho na próxima aula? Desculpa, tá? Então a gente tem aqui o nosso y, ele vai ser como? Somatório de n igual a 0 até infinito de an x elevado a n mais alfa. Tá certo? Só que eu sei que os ímpares são iguais a 0. Né? Eu já sei que os meus A ímpares, né? O A1, A3, A5 são 0. Então eu vou somar só os pares. Então a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Soma de n igual a 0 até infinito. Vamos manter a mesma letra, tá? Aqui vai ficar A 2n, tá certo? Porque aí eu pego só os pares. Se pegar um número inteiro vezes 2, é sempre um número par. São todos os números pares. E aqui vai ficar 2n mais alfa. Só que isso aqui é o bn. Tá certo? Então, isso aqui vai ser igual a B0 somatório de essa brincadeira aqui. Então, veja, eu tenho aqui o meu x elevado a 2n. Então, eu tenho x ao quadrado elevado a n, se você quiser pensar assim. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, que é o 4 vezes 4, elevado a n. Tá certo? Então, você pode simplificar a conta assim, de 0 até infinito. Eu vou ter aqui 1 sobre alfa menos ni sobre 2 mais 1 fatorial crescente, n. Alfa mais ni sobre 2 mais 1 fatorial crescente. E aqui eu vou ter assim, ó, x sobre 2 ao quadrado elevado a n. Tá certo? Essa aqui é a famosa série de Bessel da modificada. Por que a modificada é mais simples do que a outra? Porque a modificada é sempre positivo aqui. A outra vai ter um sinal que vai ficar alternando, menos 1 mais 1. E somar séries que alternam é muito mais difícil do que somar uma série que não alterna. Somar números positivos é fácil. Somar números positivos e negativos é super difícil. Estou falando do ponto de vista da computação, tá? E aí, quando eu tomar na minha raiz, quando eu tomar o meu alfa igual a ni, o que vai acontecer com esse termo aqui, ó? Vai ficar assim, ó. 1 fatorial crescente n. Quem é 1 fatorial crescente n? A gente viu que é n fatorial. Tá certo? Qual o termo não elevado a n? Se eu tomar agora meu alfa igual a minha raiz, minha maior raiz é ni. Então vai ficar alfa, vai ficar ni menos ni sobre 2, que é 0, 1 n fatorial crescente. Então vai ter 1 sobre n fatorial aqui, ó. Tá certo, pessoal? Isso aqui é um primeiro exemplo de uma hipergeométrica, tá? As funções de Bessel vêm dentro da classe das funções hipergeométricas, que é uma maneira de você generalizar esse tipo de soluções para uma classe enorme de equações diferenciais, que são relevantes para a física, tá? E desculpa invadir a próxima aula quase, e por enquanto é isso. É bom.